Olá, aqui é o professor Marcelo José e eu estou aqui para falar com vocês sobre máquinas agrícolas. E para expandir um pouco mais essa conversa, eu sempre vou trazer para vocês artigos científicos sobre máquinas agrícolas, artigos publicados em revistas científicas. E dessa vez eu trouxe um artigo publicado na Revista de Engenharia Agrícola, uma revista promovida pela Sociedade Brasileira de Engenharia Agrícola. E nesse caso específico, é um artigo publicado por dois autores chineses, que fizeram o teste e desenvolvimento de um pequeno trator elétrico, um trator desenvolvido para trabalhar em pomares. E nesse caso em específico, o trator ele tem uma potência de 15 kW. Mas a gente vê aqui nessa tabela alguns parâmetros gerais para a gente entender um pouquinho mais sobre a capacidade de desenvolvimento desse trator, de desenvolvimento de trabalho. Por exemplo, numa operação de aração, ele foi projetado para que tenha capacidade de trabalhar com uma largura de aproximadamente 50 centímetros, 0,5 metros, com o arado trabalhando uma profundidade de 25 centímetros a uma velocidade de 5 km por hora. Então, para um pequeno trator elétrico de uma potência de 15 kW, é algo até significativo. Ainda mais que nós estamos falando aqui de um protótipo de trator. E em uma outra operação também desenvolvida para esse trator, pensado para ser operada em pomares, nós vamos aqui falar também sobre uma enxada rotativa, trabalhando aí no cultivo utilizando uma enxada rotativa numa largura, por exemplo, de 1,1 metros, que também é significativa, numa operação de uma profundidade de até 15 centímetros, com uma velocidade de 4 km por hora. Então, nesse caso, esse trator, ele também, como qualquer trator convencional, ele tem uma tomada de potência, aqui representado pela Power Takeoff, essa é a tomada de potência, e também, é claro, ele tem uma velocidade, uma capacidade de velocidade de deslocamento de até 25 km por hora, enquanto que nas operações agrícolas, as operações são conduzidas principalmente dentro de uma faixa então de 4 a 8 km por hora. Vamos aqui agora também falar um pouquinho sobre uma visão, trazendo uma visão geral sobre os principais componentes desse trator. Como qualquer outro trator comum, nós então vamos observar, por exemplo, uma tomada de potência, um sistema de levante hidráulico, rodados dianteiros e rodados traseiros, nesse caso é um trator de rodas, em que nós vemos que aqui, através dessa simbologia, nós podemos observar que nós temos transmissões mecânicas, tanto para o eixo dianteiro, quanto também para o acionamento do eixo traseiro, e essas transmissões de potência acontecem principalmente devido à transmissão pela caixa de transmissão de potência, e essa caixa de transmissão de potência sendo acionada por um motor elétrico. Nesse caso nós temos dois motores elétricos. Então nós temos um sistema dual de transmissão de potência. Um motor elétrico principal para desenvolver e para transmitir potência para o deslocamento do trator, e também um outro motor elétrico principalmente para acionar a tomada de potência. Mas nesse caso nós vamos ver que nesse trator existe um diferencial em que, dependendo da demanda de potência, dependendo da demanda de torque, principalmente torque, dependendo da demanda de torque, esse sistema pode trabalhar de forma dual, ou seja, os dois motores, tanto esse motor aqui chamado de walk motor e PTO motor, sendo utilizado para transmitir uma potência de forma dual para o acionamento das rodas e, é claro, da sua transmissão para tração. Vemos também aqui nessa imagem que esses motores eles são acionados através da potência da bateria. E essa simbologia aqui de BMS significa um sistema utilizado para o controle
dessa distribuição da carga da bateria para os motores. E aqui novamente existe ainda um sistema de acionamento tanto do motor de deslocamento quanto também do motor para a tomada de potência. Aqui vemos uma imagem que mostra o sistema de controle, um sistema de controle tanto que traz o controle principalmente para sistemas, para o sistema hidráulico, traz as informações aqui para o display de instrumentos e traz as informações principalmente aqui para os acionamentos dos motores. Vemos também que nesse caso existe um sistema hidráulico, como qualquer outro trator também apresenta circuitos hidráulicos. Nesse caso, os circuitos hidráulicos são utilizados tanto no acionamento do sistema de direção, quanto também no acionamento do levante hidráulico. E a gente aqui observa então também, por essa linha mais escurecida, os sistemas de transmissão mecânica. Vamos aí passar um pouquinho mais à frente para a gente visualizar um pouco mais de detalhes, agora sim falando sobre detalhes do sistema de transmissão. Como eu disse para vocês, nesse caso nós temos dois motores, um motor para o deslocamento e um motor para acionamento da tomada de potência. Nesse caso aqui a gente observa que no acionamento do motor elétrico para o deslocamento, isso traz uma derivação para o acionamento de um eixo de transmissão mecânica, e nós temos aqui, nesse caso em específico, como diferencial, nós temos a transmissão sendo realizada utilizando uma caixa de transmissão com engrenagens, como por exemplo a Z1 transmitindo para Z2, que vai transmitir Z5 para Z6, que por sua vez é solidária a esse eixo principal que traz, por exemplo, para o acionamento, traz através desse eixo aqui, onde eu estou mostrando com o indicador, nós vamos ter, por exemplo, o acionamento, a partir desse eixo nós vamos ter o acionamento dos eixos do rodado, e depois, a partir da sua derivação, também vamos ter aqui uma transmissão para os rodados dianteiros. E nesse caso desse trator agrícola, a partir do aumento da demanda de torque através de uma operação, através de uma situação em operação que aumente a demanda de torque, nesse caso específico nós temos um sistema de embreagem úmida, ou seja, uma embreagem acionada em banho de óleo, que faz com que ocorra um acoplamento dos discos a partir da pressão do acionamento desse pistão. À medida que se aumenta o torque, nós vamos ter uma compatibilização com o acionamento também através do motor, deste segundo motor. Então, existe a possibilidade, nesse caso desse trator, de um acionamento de modo dual, ou seja, dois motores sendo utilizados então para disponibilizar potência para o acionamento de uma determinada operação. E ainda o motor daqui, nesse caso, ele pode também ser utilizado de forma separada, desacoplada desse outro sistema, somente então para o acionamento da tomada de potência. E aqui nós temos uma visualização geral sobre esse esquema, um desenho, um diagrama que mostra alguns detalhes desse sistema de embreagem úmida, ou seja, uma embreagem acionada por meio de acionamento óleo hidráulico. Mais uma imagem para mostrar um pouquinho mais sobre o trabalho realizado por esses autores, mostrando aí então o protótipo, tanto o protótipo em seu modelo virtual, então é um trator de rodas, só que nesse caso a diferença é que é um trator elétrico. E aqui nós podemos observar os dois motores elétricos utilizados. O motor elétrico utilizado, por exemplo, para o acionamento do deslocamento, e o motor utilizado para o acionamento da tomada de potência. E em caso, se necessário, dependendo da demanda de torque e de potência, ele pode ser acionado de forma dual, ou seja,
os dois motores podem ser utilizados aí, então, para disponibilizar potência e torque para a máquina. Aqui nós também visualizamos, né, a unidade, né, de controle eletrônico, aqui chamada de VCU, o sistema, né, de baterias, aqui nessa parte que também a gente visualiza, e mais um pouquinho aqui embaixo a gente olha também alguns testes realizados, por exemplo, para observar a disponibilidade de potência na TDP. Então, nesse caso, se o trator ele tinha uma disponibilidade de 15 kW, nesses testes que foram realizados, foi alcançado uma potência disponível de até 13,9 kW. Em geral, a partir, né, desse trabalho, os autores observaram que sim, é possível se desenvolver um trator compacto para trabalhar em pomares e, melhor ainda, nesse caso, um trator elétrico, um trator em que se utiliza, né, um banco aí, então, de baterias para trazer energia e disponibilizar, então, de forma elétrica, né, essa disponibilidade de potência para realizar as operações.